O que houve? Atraso dos Correios. Muitos canais já fizeram esse conteúdo. Nós vamos perder este conteúdo. Este unboxing. Não, a gente não vai perder esse conteúdo. A gente não vai perder esse conteúdo, não na minha mesa. É um lançamento da Conclave Editora. Rush MD. Parabéns. Sim, gente, chegou aqui na Casa Nerdlaw o Rush MD do Dave Tusk, Anthony Haugigo e Konstantinos Bem, tá mais difícil de ler isso aqui do que a receita dos médicos. Mas enfim, Rush MD chegou aqui no canal. Vamos mostrar pra você o que vem nesse jogo e um pouquinho da visão geral desse jogo alucinante com uma pegada de tempo real, jogo de destreza. Você tem que mandar médicos, médicas, todo mundo, enfermeiros, enfermeiras, para poder salvar pacientes e não perder sua credencial, né? Então, vamos mostrar para vocês o que vem aqui dentro e falar um pouquinho das regras, tá? Então, vamos lá. Rush MD é o novo lançamento da Conclave Editora. Se você gostar desse tipo de vídeo, onde a gente faz unboxing, mostra os componentes e fala um pouco sobre o jogo, faz expõe para você algumas regrinhas do jogo, fala aí nos comentários, deixe sua curtida, se inscreva no canal, tudo isso que aí mostra pra gente que vocês curtem esse momento onde você pode dar uma olhada em como são os componentes, sem realmente ter que assistir um vídeo de regras para você conseguir ver todos os componentes que você precisa, né, para analisar pelo menos a qualidade do jogo em termos de componentes. Então vamos abrir aqui. Bonitinha a caixa. Temos o manual de regras, ok? E o jogo ele é cheio de componentes mesmo, viu, gente? Ele é bem pesadão. Esse aqui são os componentes de madeira, os órgãos. E na loucura você vai tentar botar a quantidade certa, né, dentro do corpo das pessoas. Esse aqui são componentes de madeira de pecinhas que você vai colocar nas seringas, que são os remédios, né? Isso aqui são os comprimidos, os tipos de comprimidos que você vai, eles vão solicitar e você tem que colocar no lugar certo, tá? Temos as várias pinças e seringas. Então no caso aqui, ó, vem no pacotezinho, um ziploc. Então é isso aqui que você usa para conseguir pegar o órgão, ou quando você está no meio de uma cirurgia, você só pode fazer os outros requerimentos utilizando a pinça. Já vi mais de um vídeo e Ellen ao vivo usando a pinça para qualquer coisa. Aí isso aí é o modo super hard, tá, gente? E isso aqui é a seringa que você, quando for botar os remédios, vai ter que abrir toda e colocar em cima da carta do paciente. Aqui bem protegido, porque se quebrar detona boa parte do jogo, que é o que? São os médicos e as enfermeiras. Então é um jogo para 4 jogadores. Vamos tirar cuidado aqui. E aí aqui são os médicos que tem dessas cores e essas são as enfermeiras. Os médicos só você pode mover, porque você fica responsável por eles, e as enfermeiras ficam à disposição no tabuleiro, né, gente? Aqui são ziplocs para quando a gente destacar certos elementos do jogo. Aqui são as cartas do jogo. Temos cartas de objetivo, cartas de pessoas que vão
para a área clínica e cartas que pessoas que vão para a área cirúrgica, né, que precisa ser cuidado, fazer certos exames mais elaborados. Aqui são cartas diversas, entre elas já de infecção, que atrapalha bem o seu jogo. E também, ó, cartas de raio-x, ambulatório e admissão de pacientes, certo? Então aqui é aquela área que não são os quartos onde você vai fazer exame, você fica lá no meio de todo mundo tomando soro. E aqui são os locais onde você coloca suas ampulhetas, né? Ampulheta não? Ampulheta. As ampulhetas de enfermeira ou médico. Então aqui só médico que eles aceitam para levar as cartas mais graves, que vão ficar aqui embaixo, aqui em cima. E o galera do ambulatório, que é mais tranquilo, que eles são cuidados aqui mesmo. E aqui o médico pode vir ou a enfermeira pode vir para cuidar. Nesse outro tabuleiro aqui, interessante que esses tabuleiros são todos divididos, não é um grande tabuleiro, único. Então, talvez, eu não vi o manual, mas talvez você pode dispor as alas do hospital do jeito que você quiser, do jeito que está a sua mesa, né? Então aqui é o banco de sangue, onde você vai pegar sangue para repor suas seringas. Aqui é a farmácia. Então, em uma ala fica todos os tipos de remédios e comprimidos. E aqui, onde ficam os órgãos, tá? Quando você vai manipular esses órgãos, tanto para colocar como para levar para algum canto, tem que ser com a pinça. Fica esse aviso aqui. Essa aqui é a sala de cirurgia B. E sala de cirurgia A. Então, tudo aqui que você fizer tem que envolver pinça. Se é o médico que estiver ocupado aqui, tem que fazer as coisas envolvendo pinça, ou seja, colocando os órgãos, remédios que precisam aqui. Mesma coisa quem está cuidando aqui desse lado. Então, a carta de paciente ele vai estar aqui, se ele precisar da cirurgia, né? E aí tudo que você descobrir dele que precisa colocar, vai ter que usar a pinça. Aí temos a ala B dos quartos, que é um pouquinho mais tranquila, né? Que fica aqui o tratamento dos pacientes, eles vão para aquela ala. E aí aqui vai estar dizendo, quando você for descobrindo cada tipo de tratamento e o que é que vai precisar de remédio, vai para cá. E aí, por exemplo, lá na ala, quando ele tá, você aceitou ele. Lá embaixo, lembra que só aceita com os médicos? Pronto. Aí levou para aquela ala e aí você precisa fazer exame. Tem os vários tipos de exames aqui. E aí nos laboratórios, né? Tem diagnóstico por cultura, diagnóstico por exame de sangue, diagnóstico por raio-x, diagnóstico por rim. Então são todos, são tipo minigamezinhos que você faz para poder descobrir o que finalmente o seu paciente precisa para sobreviver, né? Aqui é o que eu lembro mais com clareza, que você coloca a ampulheta em cima, no cantinho da cama que vai estar aqui o paciente. E aí o que você precisar colocar nele, na verdade não é que precisar, sua ampulheta vai ficar aqui em cima e quando você retirar sem cair, fazendo a loucura do médico, assim, das coisas que você precisa fazer durante o jogo, se não derrubar, aí tudo bem, fez o exame direitinho e aí tá liberado e você revela o que ele precisa. Aqui temos outra ala. Ala A, mesma coisa, para ter espaço para os pacientes. E aqui tem mais um ziplock e temos os destacáveis, né? Que aí você vai montar as camas, que é bem legal porque você vai ficar botando os pacientes, as cartas de paciente dentro dessas camas. Então eu vou destacar aqui e já volto com vocês para mostrar cartas e essas camas. Algumas coisas que ainda tinham lá dentro, ficou legal essa caixa ó, no final com os médicos e enfermeiros, muito legal. E temos aqui o tabuleiro de pontuação do jogo.
Então você fica com a pontuação que você deve chegar e a pontuação de erros médicos que você tem, assim, você pode cometer até chegar no 0 para perder. Isso aqui é de um dos exames também, que você vai ter umas pecinhas em cima, e aí quando você puxar a carta de exame você tem que usar a pinça para ficar mudando. E aqui tá os carrinhos, ó, onde você vai colocar os pacientes. Vou deixar aqui porque eu vou pegar as cartas de paciente. As cartas que precisam de atenção, né, da galera, ela vai ficar vermelhas, que é essas que são precisa entrar no hospital, ser atendido, em termos de ficar num quarto do hospital, tem os exames, então eles têm esse lado vermelho. E aqui mostra a pontuação e o estado que ela tá e precisa investigar, né? E esse é o tipo de exame que precisa fazer. E aí aqui, ó, também pontuação, estado. E essa é a galera de boas. Aí depois começa a ser tem um cuidado maior, o The Rock, né? Aí você tem que... Porque se você cometer o erro, você vai ter que mudar o status daquela pessoa. Então, se ela tava assim, amarela, aí ela vai virar crítico. Ou seja, se você não tratar essa pessoa, na próxima rodada ela vai bater as botas e é menos pontos ainda para você. E aí quando você aceita ela e ela vai pra ela, vai ficar nesse carrinho. Olha que bonitinho. E aí durante a confusão do jogo, você vai colocando o que ela precisa aqui, ó. Por exemplo, essa aqui você tem que fazer um exame desse tipo e uma ressonância. Acho que isso aqui é sangue, talvez. É uma ressonância. Aí baseado... Quando você fizer o minigame desses tipos de exames, eles vão mostrar, ela vai precisar de comprimido, vai precisar de injeção do remédio tal, vai precisar de uma troca de órgãos. Então, eles vão avisar e você vai jogar tudo aqui dentro. E aí, quando terminar a rodada, você vai ver se botou todos os remédios certos, né? Quem geralmente não precisa de fazer exames e tal é a galera do ambulatório, geralmente, né? Então, no caso, você só vai dar uma olhada. Aí vai ganhar um ponto se você der um comprimido desse. Esse aqui, ó, ele tá pensando em usar analgésico. Só esse e esse. Então só a galerinha. A criancinha, 2 laranjas. Aí o negócio começa, ó, ele vai ter que ficar no soro. E vai piorando, vai precisar de injeção. Certo? E aqui, ó, até mesmo o pessoal do ambulatório pode se apresentar um estado um pouquinho mais... que precisa mais de cuidados. Então, se você não conseguir cuidar desse cara nesse período, ele pode virar um estado crítico. Mas eu acredito que a galera do ambulatório não tem necessidade de ir para dentro do hospital, lá, parte ficar nos quartos, etc, para fazer os exames. Aí aqui temos as cartas de pesquisa e as cartas de objetivo. As cartas de pesquisa elas vão ser utilizadas quando você já jogou o jogo algumas vezes e elas podem apresentar tanto ações novas para versões mais poderosas das ações, como tarefas também que podem gerar pontos médicos para você. Ele gera foco na carta? Gera, obrigado. Então no caso aqui, ó, quando você for ver o resultado dos pacientes, mas antes de dar alta para eles, você vê se você cumpriu esse objetivo, essa pesquisa. Use pelo menos 3 órgãos diferentes nessa rodada. Então, no caso, essas cartas de pesquisa ficam num montezinho e ficam 3 lá para você fazer. Ou gerar ação, ou gerar pesquisa. E essas cartas de objetivo são coisas que você precisa, tipo achievements. Não é achievements, mas várias formas de você jogar o jogo. Por exemplo, nessa carta aqui, pontue pelo menos 55 pontos, comece com 12 de erro médico, né? Difícil, pontue com 85 e comece com 8 de erro médico. E essa carta é para 4 jogadores. Então são as cartas de objetivo que antes de começar a partida você revela para saber qual é o objetivo lá que você vai tentar cumprir. E aí, logicamente, separando pela quantidade de jogadores. E aqui tem as cartas de tipos de exame, nesse caso de raio-x, tem aquele que você vai fazer o padrãozinho aqui, usando a pinça. Esse aqui é o que você vai analisar o sangue, se eu não me engano, e aí vai estar com essas fichinhas
viradas para baixo, e você vai tentando encontrar o padrão. E aí quando você encontrar, você conseguiu resolver esse exame aqui. E aí quando você vira, ó, aquele paciente, então baseado no que você conseguiu do exame, ele precisa de 2 seringas. E aí, ó, quando aparece o símbolo de infecção, eu não lembro direito, mas é como se fosse deixa tudo mais difícil para você entrar em contato com os pacientes, porque ele tipo fecha a ala toda. Então, se você ainda não tinha movido o paciente para aquela ala, ela não pode mais ir, porque tá tudo com infecção lá. Por sinal, esse aqui é a pecinha da ampulheta que você, quando vai fazer a ressonância, deixa no canto e deixa seu médico lá, e não pode cair. Aqui, ó, as cartas de infecção. Então, quando aparece o símbolo da carta, quando aparece o símbolo de infecção, você vai ter que puxar essa carta e ver se realmente teve infecção. Se não teve, tá tudo ok. Mas se teve, ó, precisa tratar com esse negócio aqui para melhorar aquela pessoa e liberar a ala de novo. Aqui são as ressonâncias que mostram. Depois que consegue fazer, aí essa pessoa vai precisar de sangue, 2 ossos e 2 comprimidos. Vai gerar 3 pontos. Isso aqui é o grau de periculosidade desse exame. Que quando você revela mais de um exame que a pessoa precisava, você vê qual é o mais grave. E aí você vai dar os remédios do exame mais grave. Então, gente, Rush MD é um jogo frenético, cheio de componentes e, cara, muito divertido. Ele é para aquelas pessoas que querem mais curtir a sensação do desespero, certo? Gostam de jogar na pressão, né? E não tem muito problema com a não manutenção das regras, né? Porque jogos em tempo real você às vezes não consegue ver se todo mundo está fazendo direito, porque você está fazendo seu próprio jogo, né? Ele tem muitos elementos, muitos minigames, muitos poréns, assim, para deixar a coisa mais tensa, mas eu acho que ele se deixa muito... ele não se leva a sério tanto ao ponto de você prezar mais por vamos fazer tudo certinho do que realmente se divertir. Então, o Rush MD é diversão garantida para quem não tem problema com jogos em tempo real e que sim, vai tentar seguir as regras, mas eu acho que o desespero, a diversão ali do momento vai falar mais alto, né? Então, Rush MD para vocês. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e fala aí se vocês querem ver vídeo no canal desse jogo. Até mais!